Um homem ficou gravemente ferido após ser baleado durante uma operação da Polícia Judiciária em Avintes, Gaia. O indivíduo é um dos 3 membros de um gangue que fazia assaltos violentos, furtos e carjacking. É conhecido como o Rambo de Famalicão. Outro elemento foi detido e ficou com ferimentos ligeiros. Desculpem estar de boca aberta, mas choquei-me um bocadinho com o nome, o Rambo de Famalicão. Vamos agora até ao norte, não sei se é Famalicão, Avintes, mais concretamente, ter com o Pedro Reis. Bom dia, Pedro, dá-nos detalhes deste caso. Muito bom dia. Eram cerca das 10h30 da noite desta quinta-feira, quando aqui em Avintes, uma freguesia de Vila Nova de Gaia, terminou uma perseguição a 2 homens, uma perseguição levada a cabo por vários elementos da Polícia Judiciária, fazendo-se transportar em vários automóveis. Ora, essa perseguição, e ao que tudo indica, terá começado ainda no Porto, no bairro do Cerco. Depois, e sempre em perseguição, os homens fugiram para Gaia e foi nesta descida que, num automóvel roubado, num Megane cinzento, os 2 indivíduos se despedaram, abalroaram de resto vários carros, pelo menos 5 carros foram abalroados por estes homens enquanto fugiam. Entretanto, e ao final, nesta curva que agora vemos, um dos carros da Polícia Judiciária conseguiu interceptar o automóvel. Um dos elementos que ia dentro do carro, um dos suspeitos, ter-se-á posto em fuga apeado, mas foi depois e quase de imediato detido pelos elementos da Polícia Judiciária. O outro, aquele que ficou dentro do carro, ainda efetuou alguns disparos para os inspectores da PJ, disparos que foram depois devolvidos também pela PJ e que levaram de resto a que esse homem ficasse com ferimentos graves. Foi de resto, entretanto, e em estado grave, encaminhado para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia. Ora, esta perseguição decorre de uma operação que a Polícia Judiciária leva a cabo pelo menos desde segunda-feira, à altura em que cresce que estes 3 homens terão assaltado uma pastelaria em Famalicão. Nessa altura, e também através de uma perseguição, um dos elementos deste grupo, constituído por 3 assaltantes, foi detido já na zona do Porto. Esse homem é Duarte Correia, conhecido como o Rambo de Famalicão. Os outros 2, na altura, colocaram-se em fuga, conseguiram colocar-se em fuga, e desde então a Polícia Judiciária leva a cabo esta operação com vista a deter estes 2 suspeitos. Por tudo isto, sabe-se também que estes 3 homens, para além dos assaltos ou do assalto que fizeram na passada segunda-feira a uma pastelaria em Famalicão, são também eles suspeitos de vários episódios de violência, assaltos a postos de combustível. Nós, de resto, temos imagens exclusivas destes homens a assaltarem, ou de, presumivelmente, estes homens a assaltarem uma bomba de gasolina em Famalicão. Estes homens também, e nós tivemos acesso a este vídeo, chegaram a publicar no Facebook imagens de eles próprios dentro de um automóvel furtado e por tudo isto foram então detidos e estavam a ser investigados pela Polícia Judiciária. Ora, os 3 elementos estão agora detidos. Um deles, como disse, o que é conhecido como Rambo de Famalicão e que estava em liberdade condicional, foi já detido na passada segunda-feira. Ontem à noite os outros 2 foram detidos aqui em Gaia, fruto de uma perseguição que durou várias horas. Começou no bairro do Cerco, no Porto, terminou aqui na freguesia de Avintes, em Vila Nova de Gaia, com um desses suspeitos a ser baleado pela Polícia Judiciária numa troca de tiros e baleado por forma a que ficasse gravemente ferido e tivesse que ser encaminhado para o Hospital de Santos Silva, aqui em Gaia. Durante a operação que aqui aconteceu, relataram-nos alguns populares que ainda assim não quiseram dar a cara. Os polícias, ou neste caso os inspectores da Polícia Judiciária, obrigaram a que a rua fosse cortada, obrigaram também todos os moradores a recolher às suas casas, a fechar as janelas e a fechar as persianas, e disseram-nos que a troca de tiros durou algum tempo e que o momento que aqui se viveu foi preocupante e alarmante. Resumindo, no que respeita então a esta operação ontem da Polícia Judiciária, é uma operação que teve início segunda-feira, estava no encalce de 2 indivíduos, o primeiro havia sido detido e ontem culminou na detenção dos últimos 2 suspeitos de vários assaltos na zona de Famalicão. Muito obrigada, Pedro Reis. Vamos agora saber as opiniões da Melanie e do Miguel. E ouvindo esta história, vendo estas imagens do gangue mais o Rambo de Famalicão no carro furtado ou assaltado, roubado,
eu acho que eles andam a ver filmes, parece-me que andam a ver filmes ou séries a mais. Nós não estamos habituados a conhecer as caras por trás dos assaltos que nós comentamos e da postura que estas pessoas têm fora do contexto criminal. Nós, quando falamos em abstrato de alguém que se dedica a crimes violentos, que assaltou um casal em casa, foram agressivos e bateram em idosos para levar dinheiro, vemos muito pontualmente. Estou a lembrar-me, por exemplo, daquela célebre situação de dois criminosos que se dedicavam a roubos violentos e batiam em idosos, escolhiam particularmente idosos, portanto, pessoas frágeis, sem energia, sem força para reagir, eram muito violentos e depois escaparam de uma esquadra, foram perseguidos, detidos e vimos-los depois algemados no chão com um arzinho de urso de peluche e toda a gente ficou indignada porque nós, comunicação social, mostramos aquela imagem e toda a gente ficou chocada porque algum polícia ou alguma pessoa que ali estava tirou fotografia e quis partilhar para sublinhar que aquelas ameaças estavam a ser retiradas da rua. E aí o choque foi, mas é impossível, estas pessoas com aquele ar fofinho, e estavam assim com a sobrancelha franzida, os dois, isto não cola com a descrição e mais, eles estão ali algemados, mas o que é isto? Estão algemados e agora estamos a partilhar a imagem deles. Imagem, sublinho, que antes já tinha sido partilhada para pedir ajuda à população para os identificar. Aqui acontece a mesma coisa. Estas imagens permitem-nos perceber quem são estes suspeitos de crimes graves. Falamos em concreto de roubos. São pessoas que se dedicam a um crime. Eu não diria, não é crime organizado, mas é crime. Mas não está longe também. Sim, o crime organizado enquadra-se noutras especificidades e molduras penais. Isto são criminosos, são suspeitos que se organizam e que durante alguma fase trabalham em conjunto para praticar algum tipo de crime. Mas sabes o que é que me faz confusão? E recuando um bocadinho ao caso da mãe, que foi confrontada então agrediu o seu filho com um cabo de eletricidade, ela disse que sim, ainda mostrou o cabo, é que parece-me que a sociedade hoje em dia está perdida porque estes seres não têm o mínimo de pudor. De sim, se vergonha na mostrar. cara, Sim. Não Inclusive têm até noção estão da nas redes consequência sociais. do mal que fazem. Isto faz-me confusão. Eu acho que a sociedade está perdida por isto. Tem uma sensação de impunidade. É isso. E isto também é reflexo, muitas vezes, da falta de justiça para estas coisas, não é? É muitas vezes... aliás, ele já cumpriu pena, já foi acusado não sei quantas vezes e continua a cometer crimes. Portanto, é por isso é que se acha o Rambo. Este nome acaba por até contribuir para esta megalomania de ser o maior e sempre pelos maus motivos, não é? Mas é curioso, porque há sempre, e tu, Melanie, com certeza sabes descrever isto muito bem, há sempre o cabecilha, não é? Aquele que controla a situação e depois os outros que vão todos atrás. Vão todos atrás. Uns, às vezes, juntam-se por cobardia, por medo das consequências, porque conhecem a pessoa e acham que mais vale juntar-se do que ser contra, e outros porque querem muito ascender àquele poder também. Portanto, veem nele uma referência e a fazer as coisas com ele um dia, se calhar, serão tão bons como ele, ainda que seja no crime. Portanto, isto é tudo aqui uma confusão de papéis na sociedade e até de se encontrarem eles próprios. Portanto, esta coisa do Rambo, esta megalomania, esta vontade de querer ser uma coisa que não se devia, não é? É bastante patológico. E é muito da imagem. De certeza que ele fez este vídeo, para as redes para sociais. Exibir. Para exibir. Isto é muito para exibir. A maioria das imagens que nós tem conseguimos... uma coisa que não tem, na realidade. Atualmente, a maioria das imagens que nós conseguimos utilizar para cruzar duas realidades, a realidade pessoal e do suspeito ao criminoso, acontece nessa recolha de fotografias ou vídeos em redes sociais. Já agora queria sublinhar uma coisa. Esta detenção acontece consequência de uma investigação da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária, na esmagadora maioria dos casos, atua de forma mais cirúrgica. Pelas características, não quer dizer que seja melhor ou pior do que a Polícia de Segurança Pública ou a GNR, mas pelas circunstâncias e pelo tipo de trabalho, atua de forma quase cirúrgica e quando atua, quando vai para o terreno, normalmente
age ou reage sem que haja possibilidade dos suspeitos reagirem e que, portanto, não aconteça aquilo que aconteceu aqui, que foi conseguiu fugir, aliás, depois de uma perseguição e acabou baleado. A Polícia Judiciária aqui reagiu e conseguiu neutralizar um gangue, um grupo que se dedicava a este tipo de assaltos, depois de estar a ser investigado durante algum tempo. E este tipo de grupos têm tanta... a sua atividade é tão intensa em alturas do ano que, quando são detidos ou são retirados da sociedade, acabam às vezes por condicionar os números finais, porque têm uma atividade tão intensa. Escândalo. Sim, a peça dizia que as pessoas eram aconselhadas a fechar as persianas e havia um conjunto de medidas, porque isto devia ser mesmo forte. Sim, falamos de era uma ameaça, não é? De suspeitos, de jovens, e facilmente percebemos nas imagens. São jovens. Violentos. Vimos ali há pouco uma imagem. Queria alertar, aquela imagem que vimos ali era no Seixal, mas a forma de atuar é exatamente é assim, com a utilização de armas de fogo, ameaçando, pressionando e na reação das vítimas, as vítimas são normalmente coagidas física ou psicologicamente. Querida Melanie, caríssimo Miguel, muito obrigada, bom fim de semana. Descansem e venham cheios de gás na próxima segunda-feira.